queridos, tudo bem com vocês? E tá começando maio, estamos nos últimos dias de abril. E maio pra muita gente na UNR significa parciais e provas finais. E é por causa disso que eu vim comentar com vocês sobre como priorizar certos conteúdos pra gente estudar e algumas técnicas, algumas dicas de como estudar, algumas técnicas, algumas ferramentas que são muito úteis pra mim quando eu estudo e que talvez sejam muito úteis pra vocês também que estão começando a estudar agora pra alguma prova nas próximas semanas, nos próximos meses. Algo que eu acho que 10 de cada 10 estudantes passam no momento de começar a estudar é a procrastinação. Então a ideia desse vídeo é ajudar você que tem esse probleminha também com procrastinar muito antes de começar a estudar, em que até aquela mosca que tá passando na sua frente com um chifre de unicórnio te chama mais atenção. São algumas dicas que são muito básicas, mas que também são muito úteis na hora de você começar a estudar. Faz uns dias eu tava na faculdade e conversando com alguns ingressantes da faculdade, eu acabei me dando conta de que eu sou muito mais metódico para estudar do que eu achava que eu era. Não sei vocês, mas eu demoro muito para conseguir engatar e começar a estudar. Porém, quando eu começo a estudar, eu vou botando certas metas pro meu estudo e também eu tenho alguns toques com... Por exemplo, eu não gosto de deixar a última linha em branco do caderno, então é mais fácil eu fazer a quantidade de páginas suficiente para fechar uma página completa e com isso eu vou avançando, sabe, o meu estudo. Mas não é essa a dica que eu quero dar pra vocês. Mas essa não é a dica. A questão é que pelo fato de eu ser meio metódico para estudar, de eu ter certos objetivos e certas regrinhas meio internas e meio toques meus, eu acho que algumas valem a pena ser compartilhadas com vocês para talvez ajudar vocês no processo de estudo que vocês tenham. Agora que a gente está algumas semanas, 4 semanas do primeiro parcial de crescimento para quem está estudando na UNR. E muito provavelmente se você está em outra universidade você também deve ter provas por agora, porque é metade do semestre. A primeira dica é planificação, obviamente. Vocês podem ver aqui atrás de mim, esse é o meu quadro negro onde eu planifico todos os conteúdos que eu tenho que estudar e mentalmente eu vou botando objetivos de que data que eu tenho, ou seja, quanto tempo eu tenho do dia que eu começar a estudar até o dia da minha prova e de que maneira eu tenho que distribuir isso nesse período de tempo. Obviamente, 2 pontinhos muito importantes na hora de você planificar o seu estudo. Você primeiro vai ter que ver a sua grade horária da sua semana para ver em que momentos do dia você vai estudar. Você vai ver se você, por exemplo, tem uma tarde inteira para estudar ou se você só tem aquele horário sanduíche entre uma horinha só entre uma aula e outra na faculdade. Isso é importante, você ter clareza na hora da sua planificação. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que priorizar certos conteúdos, porque se você está pensando isso a essa altura, porque você já está meio atrasado para começar a estudar, tá no meu time nesse momento, ok? Então você vai fazer meio que uma escala na sua lista de conteúdos para estudar. Quais são os mais prioritários e os menos prioritários? Conversando com alguns companheiros de cursado ou de anos anteriores que cursaram em outros anos a matéria, você vai saber quais são as mais importantes. E os docentes também vão jogando essa informação para vocês de o que é prioritário para vocês na hora de uma prova. Além disso, vocês também têm que pensar na intensidade de estudo e concentração que vocês vão ter. Lembrando isso que eu acabei de falar sobre a questão da quantidade de tempo que você vai ter e o lugar onde você vai estar estudando. Não adianta você ter 1 hora para estudar e querer estudar o principal assunto que você vai ter que estudar na sua planificação. Utilize esses espaços pequenos para estudar, obviamente, temas que são curtos e rápidos e não tão complicados de serem entendidos, que você vai conseguir memorizar eles muito mais fácil e entendê-los muito mais fácil. E reserve aqueles períodos longos de estudos para os assuntos mais complicados, em que você vai sim precisar de mais tempo, mais atenção e uma intensidade de foco muito maior. Trate de trazer o seu estudo para a realidade, para o que você vai ter na sua prova. Um exemplo, você tem uma prova que ela é de múltipla escolha, como a maior parte das provas parciais que a gente tem na UNR, por exemplo. Nesse caso, depois que você já priorizou, já fez a sua lista, já começou a estudar, já terminou de estudar, é interessante sim você pegar simulados e provas anteriores da mesma matéria de outros anos, para que você possa saber como você está no nível de conhecimento, se você estudou o suficiente, porque muitas vezes os simulados e as provas de anos anteriores guiam você no seu processo de aprendizagem e fazem você saber o que você vai ter que focar, porque aquelas perguntas são mais tomadas do que outras, não necessariamente as perguntas, mas os assuntos. Obviamente nunca utilize os simulados e as provas, desde o meu ponto de vista, como fonte primária de estudo. Primeiro estude e depois faça os simulados. Algo que eu sempre faço também é criar objetivos no meu estudo. Por exemplo, eu tenho como objetivo durante o dia 1 de estudos terminar uma quantidade X
de assuntos. E nesse meio período, ou seja, durante todo o dia 1 de estudos, fazer certas pausas, que muito provavelmente, se você assistiu o vídeo Produtividade Preguiçosa, que ele vai estar aqui em cima linkado, você vai entender de que você precisa de pausas durante seu processo de estudo, porque senão você não vai absorver o conteúdo. Durante o período em que você estiver estudando, trate de evitar todo tipo de distração, principalmente o seu celular, que é o que geralmente faz com que você perca o foco. Trate de deixar o seu celular em outro cômodo da casa ou em algum lugar longe de você, e isso vai fazer com que você não esteja todo o tempo com ele na mão, perdendo tempo respondendo mensagem. Uma dica que eu vejo que basicamente todos os estudantes utilizam é a criação de grupos de estudos ou ter um amigo de estudos. Eu particularmente não consigo estudar com uma pessoa do zero. Eu preciso primeiro ter visto todo o conteúdo para depois me juntar num grupo de estudos ou me juntar com algum amigo meu que está para fazer a mesma prova para a gente repassar juntos. E obviamente a vantagem disso de se juntar com outras pessoas que estão por fazer a mesma prova que você é criar um conhecimento coletivo, ou seja, que você ajuda o seu companheiro com aquilo que ele tem dúvida e ele também te ajuda na resolução daqueles problemas que você tem com o seu estudo, com o conteúdo que você está estudando e não conseguiu entender direito. O muito importante também é reconhecer que você vai fracassar nessa sua planificação. Ou seja, não trate de planificar um dia inteiro de estudo sem parar. Planifique, como eu falei agora há pouco, certas pausas no meio do caminho para que você já saiba quando você vai ter aquele tempo para entrar nas suas redes sociais, mandar mensagem para quem você quiser, jogar videogame caso for o seu caso, entrar no Netflix ou no YouTube para ver tudo aquilo que você quiser. Mas planifique os fracassos, esses pseudo-fracassos, para que você saiba que você tem que cumprir aquele objetivo para poder ter o seu tempinho livre e depois voltar a estudar. Outra questão importante, você vai planificar a quantidade de dias que você tem até a sua prova. Então não planifique com o justo e necessário para chegar até o dia anterior. Trate de deixar uma folga de uns 2 ou 3 dias para que você possa repassar todos os seus resumos e para que, se caso você se atrasar com o conteúdo que você estava estudando, você tenha uma brecha de tempo para que você possa correr atrás do tempo perdido. E quando você estiver estudando, seja para uma prova ou seja durante o seu ano letivo comum, trate de ter ciente a diferença entre um repasso passivo do conteúdo e de um chamado ativo do conteúdo que você já tem memorizado. Qual que é a diferença? O repasso passivo é basicamente um o que na sua cabeça, na sua memória. E o chamado ativo do conhecimento é um porquê. Um exemplo claro é se eu perguntar para você o que é a síntese proteica, é muito diferente de eu perguntar o porquê a síntese proteica é importante. Porque quando eu responder esse porquê, eu vou já estar respondendo o que é ela e qual é a importância e vou entender esse processo já. Um dos pilares fundamentais para quem quer entender essa lógica de chamado ativo ou Active Recall são os mapas conceituais ou os mapas mentais, que vai ser o assunto do vídeo da semana que vem. Então, se caso você quiser aprender como fazer um mapa conceitual no seu processo de estudos, continue acompanhando aqui o canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade, curta, comentem aqui embaixo qual é a metodologia que você estuda na hora das suas provas finais ou nas suas provas parciais. Comentem o que vocês acharam do vídeo, compartilhem com os amigos de vocês que estão chegando perto de alguma prova e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!